Meu nome é Alexandre Teixeira, eu tenho 18 anos e eu sou natural de Mossoró, no Rio Grande do Norte. Eu moro com minha família, né, com meu pai, minha irmã e minha mãe, e é basicamente essa a minha história. Eu estudo já há 3 anos para o Enem e, graças a Deus, eu consegui passar em medicina na UERN aos 18 anos de idade, direto do ensino médio. Bom, a minha escolha, né, pelo curso de medicina, ela ocorreu porque, desde criança, eu sempre fui muito curioso, eu sempre quis saber como funciona o corpo humano. Tudo que eu via, basicamente, eu queria saber e entender como funciona. Então, até nos estudos para o vestibular, quando a gente estuda na matéria de biologia, eu fui me apaixonando mais ainda pelo curso, assim, pela essa área, né, da saúde em si. Então, eu sempre quis saber, basicamente, também como funciona essa questão do nosso cérebro. Eu sempre fui muito apaixonado pela neurociência e também pelo sistema nervoso em si. Na minha biologia é a minha matéria preferida. E entrando, basicamente, na especialidade de neurologia, que eu conheci a medicina. E foi a partir daí, né, em que eu posso unir os meus estudos com essa área de neurologia e também poder ajudar pessoas. Eu gosto também de ser proativo, eu gosto sempre de ter essa sensação de poder ajudar e contribuir para a sociedade, é algo que faz o meu perfil. Então, a medicina, ela conseguiu unir esses dois fatores e, por conta disso, eu sou apaixonado pelo curso. Bom, eu conheci o Estratégia em 2020 e 2019 por conta das resoluções das questões no pós-ENEM. Porque sempre tem aquela live, enfim, nos comentários, e eu já fui conhecendo os professores, eu já fui vendo a metodologia e eu achei incrível, assim. São pessoas que já têm pós-doutorado, são pessoas que já têm uma longa carreira e, além disso, eles acumulam uma carga didática excelente, excepcional. Eu acho que esse é um dos principais diferenciais do Estratégia em relação a outros cursos convencionais da internet. E em 2022, eu assinei também o curso isolado de Biologia, para o Enem, da professora Carol Negrin. Meu Deus, eu me apaixonei mais ainda por Biologia. Eu já gostava muito da matéria, mas quando eu consegui, né, esse contato com a professora, foi excelente. É uma didática impecável, o material teórico, os PDFs que a gente chama, também impecáveis, com questões, com uma carga didática bem colocada. E isso ajudou muito eu gostar mais dessa área em si. E também é muito confortável o jeito como a professora ela vai explicando o assunto para o aluno. Não é algo muito, como eu posso dizer, convencional, porque, querendo ou não, o Estratégia ele tem esse diferencial de ter um material de qualidade, um material que exala essa carga teórica bem definida. E eu acho que esses foram os principais pontos que me fez escolher o Estratégia. Já em 2022 também, lá para julho, eu assinei o banco de questões. Mas foi a melhor coisa que eu pude fazer, foi assinar o banco de questões, porque ele é excepcional. São milhares, se eu não me engano, tem mais de 50 mil questões. E a imensa maioria é resolvida em vídeo. Então, isso foi um diferencial, porque geralmente quando a gente vai procurar questões na internet, ou no máximo há uma resolução em texto, ou se não, nem há resolução, é só o gabarito. Então, como é que eu vou saber o que eu errei? E é resolvido ainda pelos professores de estratégia que, como todo mundo já sabe, são professores assim com um diferencial enorme, uma carga didática, como eu já falei, excepcional. Eles são muito bons mesmo, principalmente a Carol Negrin, que foi a professora que mais tive contato e foi a que eu basicamente consegui evoluir muito em biologia. E já no Enem desse ano, né, de 2022, que veio uma prova muito difícil, uma das provas mais difíceis da história. Eu, se não me engano, só errei 3 de biologia. Na verdade, foram 2 de biologia, porque tinha uma que era interdisciplinar. E foi um resultado, assim, excepcional, foi um resultado muito bom que eu tive. E a partir disso, eu já comecei a usar em 2023 também. Não me arrependo. Então, uma das melhores escolhas que eu fiz foi assinar esse banco de questões. E, além disso, a organização do banco também é excepcional. A minha rotina ela foi baseada, né, ao longo do ano em 3 etapas. A primeira etapa, na verdade, já começou no ano passado, no retrasado, em 2022, que era quando eu fui pegando essa base teórica, e eu basicamente assistia muitas aulas no período da manhã. No período da manhã eu assistia a aula, e no período da tarde, conciliando com o ensino médio, eu imprimia os PDFs, eu resolvia as questões na sala de aula, mas na verdade eu imprimia só as questões mesmo para conseguir resolver em sala de aula. Ou quando eu não conseguisse imprimir, eu só pegava o aplicativo mesmo. Com essa conciliação de carga teórica e questões, eu estava conseguindo evoluir mais na matéria. Principalmente em biologia, que foi o isolado que eu peguei em 2022. Aí em 2023, né, depois de ter passado em 2022, eu comecei a focar mais nas questões. Porque como eu já tinha uma base teórica muito consolidada, depois de 2022, então o meu nível de proficiência, né, nessa matéria, e também nas outras matérias,
já estava alta, então eu não perdi muito tempo com a aula teórica. Então, a partir de 2023, como eu tive que conciliar o meu ensino médio com o curso de pré-vestibular, os estudos superiores em si, eu basicamente de manhã eu acordava, eu assistia umas videoaulas de revisão, umas aulas bem curtas mesmo, e eu já fazia questão. Lá no, se eu não me engano, no banco de questões, né, tem as opções de você separar as questões por pasta. Então eu geralmente fazia umas pastas de revisão, porque para mim, em 2013, o maior diferencial que eu consegui aproveitar assim, do banco de questões foi a parte de revisão. Eu amava revisar por questões, que querendo ou não, é um método ativo de estudo e alavancou muito meus estudos, além também dos simulados que o Estratégia fornecia gratuitamente, eu também já consegui fazer alguns. E isso conseguiu alavancar mais a minha nota e me dar uma confiança melhor durante a prova. Eu pegava essas questões, né, eu filtrava aquelas questões mais difíceis, que geralmente eram da FUVEST, da Unicamp, eu colocava em uma pasta, e questões mais interpretativas, como o Enem, como até a Unesp também, ela segue um pouco fazendo raciocínio, eu colocava em outra pasta e eu ia resolvendo isso com uma forma de revisão. Se eu não me engano, também no Estratégia tem a opção de você fazer simulados, você colocar ali um horário, um livro de questões, ele vai selecionando ou por uma pasta ou aleatoriamente, e eu também usava muito disso. E o bom do Estratégia é porque, diferente de outros cursinhos, o Estratégia, ele não possui questões só da atualidade. Tem questões da FUVEST, acho que desde 2005, 2004, e isso expandia muito o leque de possibilidades de você acertar uma questão. Porque, querendo ou não, quando você está estudando por questões, você não pode se prender apenas a um aspecto da teoria. Você tem que ter uma carga teórica muito grande. E tendo esse banco enorme, com questões antigas, basicamente você está preparado para qualquer tipo de questão. E foi exatamente isso que eu consegui. Aí fora essa parte da manhã, né, que eu vou fazer as questões de tarde, como eu também já disse, eu gostava de imprimir as questões para fazer na escola. E além disso eu conciliava muito com o cursinho, que eu também fazia um curso isolado por fora. Aí eu gostava de conciliar as questões desse cursinho, que tinha um grupo de monitores, com as questões de estratégia que eu conseguia ver a resolução por meio das videoaulas, das videoquestões, né, que eles respondiam, professor. Os momentos de lazer, eles são fundamentais na vida de alguém, e nem quando se trata somente de vestibular, também de faculdade de escola, o lazer é imprescindível, porque, querendo ou não, o descanso, ele é fundamental para você consolidar a base teórica na sua cabeça, e você, querendo ou não, vai conseguir memorizar e levar os estudos de um jeito mais leve. Os meus momentos de lazer, eu gostava muito, principalmente à noite, eu costumava dar umas caminhadas pela rua. Eu gostava muito de fazer isso, ir à rua, enfim, bater umas metas para consolidar também a minha saúde física, que é muito importante a gente poder assegurar essa saúde física e mental. Principalmente também a questão do sono também, que é uma parte muito importante. Eu geralmente dormia de 9 horas da noite e até acordar mais 7h30, 8 horas da manhã. E esse tempo de sono ele também é muito importante para a gente consolidar a base teórica e poder memorizar, porque uma mente cansada não consegue trabalhar, não adianta. Não adianta você se matar de estudo e no final você não tem um tempo de descanso. Você meio que vai fazer de todo aquele tempo que você gastou, seja 12 ou 17 horas por dia, vai ser basicamente não, porque você não vai consolidar isso. Aí, fora as caminhadas, eu também na escola, eu já tinha um contato, né, com meus amigos, então conversar, socializar com pessoas, tomar um café, sair na rua, ir para um shopping, para uma praça, é muito bom, para você desvincular a sua cabeça dos estudos, porque é necessário, querendo ou não é necessário. E eu também gostava muito de jogar videogame, né? Eu jogo, então isso também eu funcionava como uma espécie de prêmio, sabe? Se eu conseguisse fazer tal meta de estudos, eu jogava uma partida de algum jogo, e por aí vai. Mas foi algo bem variado e também ter a minha família, ter os finais de semana livre, então passear com minha família, minha cachorra, que eu amo aqui, tá aqui no meu pé, é fundamental, muito bom. Bom, a reta final, eu acho que não só a minha, mas de muita gente, foi um pouco caótica. Porque, querendo ou não, tá se aproximando do Enem, você estudou um ano, você não consegue parar de pensar naquilo. Se eu não conseguia nem dormir direito, eu estava muito pensando, meu Deus, o que será desse Enem? Será que eu vou conseguir? E querendo ou não, isso é normal. A dúvida, ela é normal. Mas na reta final, eu basicamente aumentei em 70% o meu nível de estudo. Porque como eu já disse, com as questões de estratégia, eu consegui fazer muito simulado, porque simulado numa reta final é essencial. Porque querendo ou não, reta final não é hora de você assistir muita aula, é hora de você treinar, é hora de você consolidar aquilo que você já viu durante todo o ano. Então, eu fiz muitas questões mesmo. Eu não anotei basicamente meu desempenho, que eu fazia por dia,
mas eu lembro que eram em torno de uma média, né? Entre 50 a 60 questões por dia, isso considerando também os simulados. Eu gostava muito dessa questão. E eu também gostava muito de ver aulas curtas, como eu já disse. Não é uma hora para você ver aula, mas eu gostava de ver aulas de revisão curta. Também o Estratégia ele fornecia algumas lives que eram revisão de muita matéria, então também, querendo ou não, funcionava como uma espécie de revisão curta, porque era muita matéria que eles revisavam. E também é o chamado, se não me engano, eles chamam de sprint, né? Eu gostava de também muito assistir essa parte de estratégia. E foi muita questão de simulado também. Eu fazia muitas provas antigas do Enem. Também o Estratégia ele fornecia algumas provas, alguns simulados, né, do Enem. E eu corrigia tudo isso. Tudo que eu errava, eu colocava em um papel. Nesse papel, a partir disso, eu fazia revisões através de flashcards. E os flashcards, eles ajudavam a memorizar toda essa matéria. E foi basicamente o método de estudo que eu mais utilizei esse ano. Bom, a minha mentalidade no dia da prova, querendo ou não, é um momento que você está muito nervoso. É um momento que você estudou o ano todo para isso, então é normal você ficar com o pé atrás. Só que quando você faz muita questão, quando você faz muito simulado, parece que a sua mente, ela analisa aquele dia como se fosse só mais um simulado. Você só tá ali, de boa, você vai fazer um simulado, você já fez o quê? 50 no ano, o que vai ser só mais um, né? Então, quando você pensa, quando você tem essa mentalidade e você leva aquilo com uma leveza, parece que o seu modo de prova, o seu modo de responder à prova fica muito mais leve, fica muito mais confortável, eu diria. E você consegue aproveitar muito mais do que você já estudou durante o ano. Então, você ter essa paciência, essa calma, essa tranquilidade é importante. No período entre provas, né, do primeiro ao segundo dia, eu não gostava de ficar nas redes sociais. Porque, querendo ou não, há uma comparação muito grande. Uma pessoa acertou mais de 40 questões em humano, outra pessoa acertou mais de 45, acertou 45 em linguagem, por exemplo. Aí você fica, ai meu Deus, será que eu fui bem? Será que vai dar certo? Então, esse nervosismo, essa insegurança é algo que deve ser evitado. Então, eu evitei entrar nas redes sociais, evitei até de falar com meus amigos sobre essas coisas, porque, querendo ou não, é algo que você tem que preservar a sua saúde mental e você tem que confiar no processo. Você passou durante 3 anos, um ano da sua vida, estudando para uma prova, para chegar numa reta final, em um período de prova de você querer desistir de tudo por causa de uma simples insegurança. Então, é algo que tem que ser preservado, é a sua saúde mental, é a sua confiança. Você tem que confiar naquilo que você fez. Se você fez um ano bom, se você fez um ano ruim, não importa. Você tem que confiar no que você fez. Bom, quando eu saí, né, das duas provas, eu lembro que quando eu saí os 3 últimos, né, as 3 últimas pessoas, e eu fiquei esperando os 2 últimos lá acabar a prova, mas quando eu entreguei a prova pro fiscal, eu fiquei, meu Deus, eu acho que é agora. Eu acho que vai ser, esse é o momento de chave, de ouro. Então, por conta disso, eu saí da prova, eu fui comemorar com minha família, meus pais, eles falavam, meu Deus, será que vai dar certo? Porque eles sempre gostavam de ficar 1 hora antes ali, lá fora, né, esperando no local de prova, e perguntar, meu Deus, o que foi a prova deles? Será que ele conseguiu fazer? E quando eles me viram saindo daquela prova com um sorriso de ponta a orelha, meu Deus, foi muito mágico. É sério, uma das melhores sensações que você pode ter. No decorrer também do período do Enem até o resultado, que foi no dia 16 de janeiro, eu fui vendo também muita coisa e acabei também me comparando. Eu vi mais pessoas fazendo mais assim, será que vai dar certo? E no fim eu fiquei assim muito bitolado depois. Mas quando saiu o resultado, quando eu calculei a minha média, foi... Nossa, todo mundo aqui em casa chorou. Parecia que era realmente a aprovação chegando ali. Porque na UERN, né, ela dá peso 3 para naturezas, dá peso 3 para redação e linguagens. Natureza, se eu não me engano, eu fiz 38 a 6. Para 38 a 6, a média é ali entre 740 e 730 pontos. Só que quando chegou o meu resultado, eu fiquei com 760 pontos. Era algo que nenhum simulador do Enem ele daria para mim, essa nota. E quando eu fiz a minha média, deu ali 800 de média na UERN, mas o 10% ficou 880, e eu já fiquei, meu Deus, é agora. Esse é o ano, não tem mais que me preocupar, e foi só alegria a partir daí. Sobre o apoio, né, da minha família em relação a mim, foi sempre uma questão, graças a Deus, uma questão muito leve. Desde 2021, quando eu realmente decidi fazer medicina, quando eu estava lá no meu primeiro ano de ensino médio, eles já ficaram muito felizes e eles sempre me apoiaram. Eles sempre me alertaram, né, que não seria um caminho fácil. Realmente não foi um caminho fácil, nem disse que ia ser. Mas sempre nos momentos que eu duvidava da minha capacidade, que eu me perguntava, será que é agora? Será que vai dar certo? A minha família, né, principalmente minha irmã, meu pai e minha mãe,
eles sempre me confortaram. Eles dizem, ó, você faça a sua parte, você faça o que você já sabe fazer. Você querendo ou não, é uma pessoa esforçada, é um menino esforçado, e tudo que você quiser, uma hora você vai conseguir. Você pode passar por frustrações, você pode não conseguir alcançar aquele resultado em determinado momento, mas uma hora, se você bater, se você tem aquele ditado, né? Água mole em pedra dura, tanto faz que cura. Se uma hora você enfim, pelejar muito pelo seu sucesso, você vai conseguir. Porque sempre é assim, sempre quando você abdica de algumas coisas, como, por exemplo, sair uma tarde com os amigos, viajar, para estar em casa estudando, porque, querendo ou não estudar, se você não levar isso como algo sério, isso não vai se concretizar, o seu sonho não vai se concretizar. Tem que ser algo que você tem que saber muito bem avaliar, o que você tem que abdicar, o que você tem que satisfazer, para que o seu estudo ele consiga expandir e ter um resultado muito absurdo. Então, meus pais, a minha família, eles sempre me apoiaram muito, graças a Deus. A minha mãe, ela sempre me levou para todo canto em relação ao cursinho. Ah, vai ter um aulão lá no teatro da minha cidade, ela me leva para lá. Vai ter cursinho de, sei lá, 7 horas da manhã no sábado, ela me leva. É sempre assim, eles sempre, às vezes até eu não tenho muito ano para estudar, eles estão lá, bora estudar. Eles, tipo assim, eles nunca pegam no meu pé, mas eles sempre me motivam a estudar. Isso foi fundamental. Eu sou muito grato a eles, grato a Deus, né, por me proporcionar esse momento. Bom, eu também gostava muito de ver nos portais a questão das redações de alfabeta que vocês postam. Na verdade, vocês postavam um espelho delas. E eu não achava em lugar nenhum, eu só encontrei uma estratégia. Porque os outros lugares era só a correção de texto mesmo, correção não, texto digitado. E lá não, lá eu pude ver o espelho numa qualidade assim excelente. E foi a partir daí que eu vou pegando todos os anos no caminho e vou estudando por ela. As redações foram também um ponto fundamental desse portalzinho aqui. Olha, você que está estudando aí, eu acho que, tipo assim, um evento canônico na vida de um estudante é na parte que você tá, sei lá, você tá estudando e você fica assim pensando, ó, será que vai dar certo? Será que o que eu tô refazendo realmente vai surgir um resultado e vai surgir enfim, alguma resposta? Tudo isso tá dando certo? E eu falo pra você confiar no processo, confia que sim. Se você é uma pessoa que está se esforçando muito, uma pessoa que está nessa jornada há anos, porque querendo ou não, é uma jornada árdua. Medicina, infelizmente, é um dos cursos mais concorridos no Brasil. É uma área que demanda muito de você. Então, se esse é o seu sonho, se você acredita no seu potencial, pode ter certeza, você vai conseguir. Uma hora você sempre vai conseguir. Eu não sei se isso acontece com outros vestibulantes, mas comigo acontecia muito, quando eu parava de estudar, para ficar me imaginando, sei lá, com aprovado, com aqui no braço escrito medicina, e a faculdade, o governo, enfim. Podendo estar aqui nessa entrevista, podendo estar falando tudo isso, parece que é um sonho, parece que sei lá, parece que às vezes não é nem real. Porque é simplesmente perfeito, é maravilhoso. E se você estuda, se você realmente acredita nisso, continua, segue o seu processo, não se compare com os outros. Cada um tem a sua jornada, cada um tem o seu caminho. Você vai conseguir atingir o seu caminho. E é basicamente esse o conselho que eu dou para você. Siga o seu caminho, não tenha medo, não olhe para trás, simplesmente veja o que você conseguiu fazer já até agora. Você é uma pessoa que treina muito, faz muita questão, assiste aula, e um dia isso vai ser recompensado. E um professor meu, ele sempre gostava de falar uma frase que eu levava como mantra, que é Deus está vendo. Tudo que você está fazendo naquele simulado, aquela vez que você deixou de ir para uma praia, que você deixou de tomar um café, uma festa com os amigos, para estudar, para estar, sei lá, vendo química orgânica, para estar vendo, sei lá, geometria espacial, você pensa consigo, Deus está vendo esse esforço e tudo vai dar certo.